Filha, você não nasceu forte. Você foi forçada a ser. Eu vi quando você percebeu que ninguém vinha. Vi o dia em que você parou de pedir ajuda e decidiu sobreviver sozinha. Enquanto outros eram protegidos, você precisou se levantar ferida. Enquanto outros descansavam, você aprendeu a resistir. Essa força que hoje te define não nasceu da coragem, ela nasceu da ausência, do silêncio, da dor que te empurrou para frente quando o seu coração só queria parar. Eu vi cada noite em que você disse, eu aguento, mesmo quando estava quebrada por dentro. E eu nunca te abandonei. Mesmo quando você pensou que estava só, eu estava ali, sustentando você quando ninguém mais ficou. Mas ouça com atenção. Eu não te criei para viver sempre em guerra. Essa força que te manteve viva não precisa mais ser a sua morada. Hoje, eu quero tocar não a mulher forte que todos veem, mas a criança ferida que você aprendeu a esconder. Eu estou cansada. E talvez essa seja a primeira vez que eu consiga admitir isso sem me sentir fraca. Estou cansada de ser a que aguenta, a que resolve. A que não desmorona na frente de ninguém. Porque a verdade é que essa força nunca foi uma escolha. Ela foi uma exigência da vida. Foi o que sobrou quando não havia colo, quando não havia proteção, quando não havia alguém dizendo, eu estou aqui por você. Eu precisei crescer rápido demais. Engolir o choro cedo demais. Aprender a me virar sozinha quando, por dentro, tudo que eu queria era ser cuidada. As pessoas me chamam de forte como se isso fosse um elogio. Mas elas não sabem que essa força nasceu da dor. Não sabem que cada vez que eu ouvi você é forte, algo dentro de mim gritava, eu não queria ser. Eu só não tive escolha, porque ser forte, do jeito que eu fui, não significa estar bem. Significa sobreviver, significa aprender a não depender, a não esperar, a não pedir. Significa olhar ao redor, ainda jovem, e perceber que se eu não me levantasse, ninguém faria isso por mim. E foi ali que algo se quebrou, não de forma visível, não de forma dramática, mas silenciosa. Foi naquele momento em que eu parei de pedir ajuda, quando eu parei de mostrar fraqueza. Quando eu comecei a acreditar que sentir demais era perigoso, eu aprendi a ser forte. Mas perdi o direito de ser vulnerável. E ninguém me avisou que isso teria um preço. Porque quando você aprende a se virar sozinha, você também aprende a carregar tudo sozinha. As dores, os medos, as responsabilidades que nunca deveriam ter sido suas. Eu me tornei a adulta responsável cedo demais. A que cuida de todos. A que sustenta emocionalmente. A que resolve crises que não criou. Mas ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém percebeu o peso acumulando dentro de mim. Eu só seguia, dia após dia. Com o coração cansado, mas o corpo obediente. E existe algo profundamente solitário em ser forte o tempo todo. Porque quando você é forte, as pessoas presumem que você não precisa, que você não sente, que você dá conta. Elas se apoiam em você, mas raramente perguntam onde você se apoia. E aos poucos, sem perceber, eu comecei a acreditar que meu valor estava em ser útil, em ser firme, em não falhar. Que eu só merecia amor se fosse forte. Então eu me calei, guardei minhas dores. Aprendi a sorrir mesmo quando estava quebrada por dentro. Eu me tornei especialista em sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Existe uma diferença cruel entre ser forte e estar em paz. E eu nunca estive em paz. Porque a força que nasce da dor nunca descansa. Ela está sempre em alerta. Sempre preparada para o pior. Sempre esperando que algo dê errado. Eu me tornei vigilante da minha própria vida. Não confio facilmente. Não me entrego por completo. Não relaxo de verdade. Mesmo quando tudo parece bem, algo em mim permanece tenso. Preparado para perder, para cair, para ter que recomeçar sozinha de novo. E isso cansa de um jeito que o corpo não explica, mas a alma sente. Às vezes o cansaço não vem do que eu faço, mas do que eu carrego, de tudo que eu nunca pude dizer.
de tudo que eu tive que suportar em silêncio. Porque ninguém viu as noites em que eu chorei escondida. Ninguém viu o medo que eu senti. Ninguém percebeu o quanto eu precisei ser adulta quando ainda era criança por dentro. E talvez o mais doloroso de tudo seja perceber que essa força me protegeu. Mas também me afastou. Afastou pessoas. Afastou ajuda. Afastou até Deus, em alguns momentos. Porque quando você se acostuma a resolver tudo sozinha, você também aprende a não pedir nem aos outros. Nem a Deus. Eu dizia que confiava, mas no fundo eu controlava. Eu orava, mas não descansava. Eu acreditava, mas não entregava. Eu achava que depender era perigoso, que baixar a guarda era fraqueza, que se eu relaxasse, tudo poderia desmoronar de novo. Então eu segui forte, mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo vazia, e sabe o que mais dói admitir? Que essa força começou a me endurecer. Eu fiquei mais rígida comigo mesma, menos paciente com minhas próprias falhas, mais exigente, mais dura. Eu me cobrei além do limite, porque ninguém mais parecia fazer isso por mim. Eu me tornei minha própria juíza. E quando eu errava, não havia misericórdia, só culpa. Só cobrança, só silêncio. Essa é a parte da força que ninguém conta. Ela não apenas te sustenta, ela também te isola. E talvez hoje você esteja ouvindo isso e pensando, essa sou eu. Talvez você também tenha aprendido a ser forte cedo demais. Talvez você também tenha se virado sozinha porque não havia alternativa. Talvez você também tenha se tornado referência para todos, mas nunca prioridade para ninguém. E se for assim, eu preciso dizer algo que ninguém nunca disse para mim. Você não ficou forte porque quis. Você ficou forte porque precisou. E isso não te faz errada, não te faz fria. Não te faz orgulhosa, te faz humana. Mas existe uma dor escondida nessa força. Uma dor que precisa ser revelada antes de ser curada. Porque enquanto essa dor continuar enterrada, você continuará sobrevivendo, quando poderia, finalmente, descansar. Eu não quero mais viver apenas resistindo. Eu não quero mais ser admirada pela força e esquecida na fragilidade. Eu não quero mais carregar sozinha aquilo que nunca foi só meu. Reconhecer essa dor é o primeiro passo. Dar nome a ela é o início da cura. E talvez, pela primeira vez, você também possa admitir: eu estou cansada de ser forte. Filha, eu vi quando a sua força começou a se formar. Ela não nasceu em um dia feliz. Ela não surgiu de um ambiente seguro. Ela foi moldada no momento em que você percebeu que precisava continuar, mesmo ferida. Eu estava ali quando você engoliu o choro pela primeira vez. Quando decidiu não incomodar mais ninguém com a sua dor. Quando concluiu, em silêncio, que depender era perigoso demais. Você acha que ficou sozinha naquele instante? Mas eu vi tudo. Vi o medo que você não soube explicar. Vi a solidão que você aprendeu a disfarçar. Vi a coragem forçada que você vestiu para sobreviver. E eu não te julguei por isso. Eu não te condenei por ter criado essa armadura. Eu entendi. Porque você não fez isso por orgulho. Você fez por necessidade. A sua força foi um pedido de socorro que ninguém ouviu. Foi a linguagem que você encontrou para continuar viva. Mas ouça com atenção. O que te salvou naquele tempo não precisa continuar te aprisionando agora. Eu sei que você aprendeu a vigiar tudo, a prever quedas, a se preparar para perdas antes que elas acontecessem. Eu sei que você não relaxa completamente, mesmo nos dias bons, mesmo quando tudo parece em ordem. Você chama isso de maturidade, mas muitas vezes é apenas medo de voltar a doer. Eu vi quando você começou a confundir força com segurança, quando acreditou que, se fosse sempre firme, nunca mais sofreria, quando decidiu que sentir menos era a única forma de continuar. Mas essa vigilância constante tem te cansado. Esse controle silencioso tem pesado. Essa postura de quem sempre aguenta tem roubado a sua paz. E eu não quero te tirar a força. Eu quero te devolver o descanso.
Existe uma diferença entre ser forte e ser sustentada. E você passou tempo demais sustentando a si mesma. Eu sei que você não confia facilmente. Se abrir te parece arriscado. Se entregar te parece perigoso. Porque no passado, quando você precisou, alguém falhou e você aprendeu a não esperar mais nada de ninguém. Mas eu não sou como aqueles que foram embora. Eu não falho quando você se apoia. Eu não desapareço quando você enfraquece. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais resistir sozinha. Não precisa mais se manter em pé apenas pela força do próprio braço. Eu estou aqui, e talvez isso soe estranho para você. Talvez confiar novamente pareça desconfortável. Talvez descansar pareça impossível. Mas perceba, o fato de você ainda estar ouvindo, ainda estar aqui, ainda estar sentindo, já é um sinal de que algo dentro de você deseja parar de lutar sozinha. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa resolver tudo hoje. Não precisa se despir de todas as defesas de uma vez. Apenas permita que eu caminhe com você. Permita-se ouvir sem se proteger. Permita-se sentir sem se corrigir. Permita-se ficar, mesmo quando a vontade for se fechar. A força que te manteve viva foi necessária naquele tempo. Mas agora, existe algo maior sendo oferecido a você. Não é mais sobrevivência, é cuidado. E antes que você chegue ao próximo passo, eu preciso que você saiba: nada em você está errado. Nada do que você fez para sobreviver te desqualifica. Nada da sua história me afasta. Eu conheço cada camada da sua força e conheço também a dor que vive por baixo dela. E é exatamente aí que eu desejo tocar. Quando você estiver pronta, vamos falar sobre o que acontece quando a força começa a se quebrar e o coração finalmente pede descanso. Jesus, hoje eu não venho como a mulher forte. Eu venho como eu realmente estou. Eu venho cansada. Eu venho ferida. Eu venho com o coração pesado de tudo que eu carreguei sozinha por tempo demais. Eu tentei ser firme. Eu tentei suportar. Eu tentei continuar sem incomodar, sem pedir, sem depender. Mas chegou um ponto em que a dor ficou alta demais para ser ignorada. Ela transbordou. Ela começou a gritar dentro de mim. E hoje eu não quero mais silenciar esse grito. Jesus, eu preciso da tua intercessão. Eu preciso que tu entres exatamente nos lugares onde eu aprendi a me fechar. Nos momentos em que eu disse eu aguento, mas estava quebrando por dentro. Nos dias em que eu sobrevivi, mas não vivi. Eu estou cansada de carregar dores que não nasceram em mim. Cansada de assumir pesos que nunca foram meus. Cansada de viver sempre em alerta, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Eu te peço agora, toca na raiz dessa dor. Toca nos dias em que eu fui deixada sozinha cedo demais. Nos momentos em que eu precisei amadurecer antes da hora. Nas vezes em que eu tive que ser forte quando tudo em mim só queria ser cuidada. Jesus, entra nas memórias que eu evito lembrar. Nas feridas que eu aprendi a chamar de força. Nos traumas que eu normalizei para conseguir seguir em frente. Eu não quero mais viver endurecida. Eu não quero mais confundir sobrevivência com propósito. Eu não quero mais usar armaduras dentro de um lugar que deveria ser seguro. Por isso eu clamo. Não como quem exige, mas como quem reconhece que precisa. Envia teus anjos agora. Anjos de cura, anjos de consolo, anjos de restauração. Que eles entrem onde eu nunca deixei ninguém entrar. Que toquem nas partes do meu coração que eu mantive trancadas por medo de doer ainda mais. Que afastem toda opressão, todo peso invisível, toda tristeza acumulada. Jesus, eu entrego a ti a dor de ter sido forte sem apoio. Entrego o medo de depender. Entrego a culpa que eu carrego por descansar. Entrego a exaustão que ninguém vê. Eu renuncio agora à mentira de que eu só sou valiosa quando sou forte. Renuncio à ideia de que pedir ajuda é fraqueza. Renuncio ao hábito de me anular para continuar funcionando. Eu quero ser inteira. Eu quero ser cuidada. Eu quero descansar sem medo. Liberta-me dessa dor silenciosa que se esconde atrás da responsabilidade.
Liberta-me dessa rigidez que me impede de sentir paz. Liberta-me dessa vigilância constante que rouba minha alegria. Jesus, quebra agora todo ciclo de autossuficiência forçada. Toda promessa silenciosa que eu fiz na dor dizendo que nunca mais dependeria de ninguém. Toda barreira que eu levantei para não sofrer novamente. Eu reconheço, essas barreiras me protegeram por um tempo, mas agora elas me aprisionam. E eu não quero mais viver presa. Peço que os teus anjos me ajudem a soltar o que eu segurei por tanto tempo. Que eles me acompanhem enquanto eu desaprendo a me defender de tudo. Que eles me ensinem, aos poucos, a confiar novamente. Jesus, eu não quero mais lutar sozinha. Não quero mais carregar o mundo nos ombros. Não quero mais confundir controle com segurança. Eu entrego a ti o comando da minha vida emocional. Entrego as áreas que eu tentei administrar sozinha. Entrego as dores que eu não consegui resolver. Cuida de mim onde eu não sei como cuidar. Sustenta-me onde eu estou fraca. Abraça-me onde eu me sinto pequena. Se existe dentro de mim uma criança ferida, olha para ela agora. Fala com ela. Mostra que ela não está mais sozinha. Se existe dentro de mim medo acumulado, lança fora esse medo. Se existe tristeza antiga, lava com tua presença. Jesus, eu aceito o teu cuidado, mesmo que isso me assuste. Mesmo que eu não saiba como relaxar ainda. Mesmo que eu precise aprender aos poucos. Eu aceito não ser forte o tempo todo. Aceito não dar conta de tudo. Aceito precisar. Que a tua paz entre agora onde havia tensão. Que o teu descanso substitua essa exaustão antiga. Que a tua voz seja mais alta do que todas as vozes que me ensinaram a suportar em silêncio. Eu confio esse processo a ti. Eu não corro mais. Eu não resisto mais. Eu fico. E peço, com humildade e verdade, liberta-me da dor que me fez forte antes da hora, ensina-me a viver sustentada pelo teu amor. Filha, eu ouvi cada palavra do seu clamor. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhum pedido foi ignorado. Você não falou sozinha. Você não chorou no vazio. Eu estava ali, mais perto do que você imagina. Venha, aproxime-se sem medo. Aqui, você não precisa se explicar, nem se justificar, nem se defender. Eu te acolho exatamente como você está. Eu sei que você aprendeu a viver alerta. Sei que seu coração se acostumou a antecipar dores. Sei que descansar ainda parece estranho para você. Mas agora eu quero te mostrar um caminho diferente. Não é o caminho da luta constante. Não é o caminho da força solitária. É o caminho do cuidado diário. Você não precisa mais vigiar tudo. Não precisa carregar o que não é seu. Não precisa prever todas as quedas. Porque enquanto você descansa, eu cuido. Eu coloquei anjos ao seu redor. Eles não chegaram agora. Eles sempre estiveram com você. Quando você se levantou sozinha, achando que não havia ninguém, eles estavam ali, sustentando seus passos. Quando você atravessou dias que pareciam impossíveis, eles abriram caminhos que você não viu. Houve livramentos que você nunca percebeu. Perigos que não te alcançaram, pesos que foram aliviados antes mesmo de chegarem às suas mãos. Você achou que era apenas resistência, mas era proteção. Meus anjos te guardaram quando você dormiu cansada. Te acompanharam quando você saiu sem saber se voltaria inteira. Te envolveram quando sua alma estava frágil demais para suportar mais um golpe. Eles ainda estão aqui. Agora, porém, não apenas para te proteger do mundo, mas para te ajudar a se abrir novamente para a vida. Existe um caminho de cura diante de você, e ele começa com algo simples, mas profundo. Confiar. Não confiar em si mesma o tempo todo, mas confiar em mim. O caminho que eu te mostro não exige que você seja forte, exige apenas que você seja verdadeira. Quando a dor vier, fale comigo. Quando o medo aparecer, não se feche. Quando o cansaço bater, pare. Você passou tempo demais correndo. Agora é hora de caminhar. Os meus anjos te ajudarão a discernir o que carregar e o que soltar. Eles te lembrarão, em silêncio, quando algo não é mais sua responsabilidade. Eles te envolverão com paz, quando sua mente quiser voltar ao controle.
Você não precisa ver para que seja real. Você precisa apenas permitir. Permitir-se não saber tudo. Permitir-se não resolver tudo. Permitir-se ser cuidada. Eu sei que parte de você ainda resiste, ainda tenta se proteger, ainda desconfia, mas eu não tenho pressa. A cura não acontece em um salto, ela acontece em passos, e cada passo que você dá em direção a mim, eu dou 10 em sua direção. Você não está atrasada, você não falhou por ter demorado a pedir ajuda. Você apenas sobreviveu como conseguiu. Agora, sobreviver já não é mais o seu chamado. O seu chamado é viver. Viver sem carregar culpas que não são suas. Viver sem se punir por descansar. Viver sem se definir apenas pela força. Os anjos que te guardam também te conduzem. Eles te afastam do que te fere. Te aproximam do que te cura. Eles sussurram quando é hora de parar. Eles seguram quando suas pernas tremem. Eles celebram cada pequena entrega que você faz. Nada em você me assusta, nem suas dores antigas, nem seus medos escondidos, nem suas defesas. Eu não vim para quebrar você. Eu vim para te sustentar enquanto você se reconstrói. Fique comigo, caminhe comigo, descanse comigo. Você não precisa voltar a ser quem era antes da dor. Existe algo novo nascendo em você, algo mais leve, algo mais inteiro. E enquanto esse novo começa a tomar forma, meus anjos permanecem ao seu redor, guardando seu coração, protegendo seus passos e lembrando todos os dias que você nunca mais caminha sozinha. Pai, eu te apresento esta filha agora, não como alguém distante, mas como alguém conhecida, vista e amada. Tu conheces a história que os outros não conhecem. Tu viste cada noite em que ela permaneceu de pé por fora, mas chorou em silêncio por dentro. Hoje, eu me coloco diante de ti por ela. Que toda dor que foi guardada no lugar da força seja revelada à tua luz. Que todo peso assumido por necessidade e não por escolha seja retirado agora. Pai, eu peço que o céu se mova ao favor desta mulher. Que toda opressão emocional seja quebrada. Que toda tristeza antiga, que criou raízes profundas, seja tocada pela tua presença. Que toda memória que ainda dói seja visitada com misericórdia. Agora, pela autoridade que me foi dada, eu chamo a intercessão do arcanjo Gabriel. Gabriel, mensageiro do Altíssimo, aquele que anuncia o que vem do céu. Aproxima-te desta filha agora. Que a tua presença leve clareza onde houve confusão. Que a tua voz espiritual anuncie liberdade onde houve aprisionamento. Que toda mentira que ela acreditou sobre si mesma seja confrontada com a verdade do Pai. Que Gabriel anuncie ao coração dela que o tempo da sobrevivência terminou. Que o tempo da restauração começou. Pai, envia teus anjos para cercá-la. Que nenhum mal a alcance. Que nenhuma dor antiga tenha mais autoridade sobre a mente dela. Que nenhum medo do passado dite mais os passos do presente. Eu declaro proteção sobre o coração dela, proteção sobre os pensamentos, proteção sobre as emoções que ficaram expostas depois de tanto tempo reprimidas. Que toda carga de responsabilidade excessiva seja retirada agora. Que todo espírito de vigilância constante seja substituído por descanso. Que toda rigidez emocional seja amolecida pela tua paz. Pai, onde ela precisou ser adulta cedo demais, restaura agora o que foi perdido. Onde ela precisou ser forte sem apoio, derrama agora cuidado. Que o arcanjo Gabriel anuncie em espírito que ela não está mais sozinha, que o céu caminha com ela, que ela não precisa mais provar nada para merecer amor. Eu oro para que toda a armadura construída na dor seja removida com segurança. Não à força, não com violência, mas com amor. Que nenhuma defesa caia antes da cura chegar. Que nenhuma ferida fique exposta sem acolhimento. Pai, sela esta mulher com a tua presença. Que o teu espírito seja como um manto sobre ela. Que ela se sinta envolvida, guardada, sustentada. Que os anjos acampem ao redor dela agora. Que haja paz no ambiente onde ela está. Que o corpo dela sinta alívio. Que a alma dela encontre descanso. Eu declaro libertação. Libertação da culpa por descansar. Libertação da crença
de que só a força a mantém segura, libertação da dor que a fez endurecer, que Gabriel anuncie novos começos, que anuncie leveza, que anuncie esperança onde antes havia apenas resistência. Pai, eu te peço que ensines esta filha a caminhar sem medo, a confiar sem se punir, a viver sem se preparar para perder o tempo todo. Que a paz que excede todo entendimento governe o coração dela. Que a tua presença seja mais real do que as lembranças do passado. E se ainda houver lágrimas, que sejam lágrimas de liberação, não mais de aprisionamento. Eu coloco esta mulher em tuas mãos. Mãos que não ferem, mãos que não abandonam, mãos que sustentam. Que a proteção do céu a acompanhe ao deitar e ao levantar. Que os anjos aguardem nos caminhos visíveis e invisíveis. Que o arcanjo Gabriel continue anunciando, dia após dia, que ela é filha, que ela é cuidada, que ela é amada. Pai, recebe esta oração e permite que a libertação que começou no espírito alcance a mente, o coração e toda a vida dela. Amém. Filha, permaneça aqui por mais um instante. Não se levante rápido demais. Não volte correndo para o barulho. Existe algo sagrado acontecendo no silêncio que agora te envolve. O que foi tocado não precisa ser explicado. O que foi liberado não precisa ser revivido. O que foi entregue não precisa ser retomado. Receba este selo. Não é um selo visível. É um descanso que começa a se instalar. Uma paz que não exige força. Uma presença que não pede performance. O céu reconheceu a sua entrega. E quando o céu reconhece, algo se alinha. Talvez você ainda sinta resquícios do peso antigo. Talvez a mente tente voltar aos padrões de vigilância. Talvez o corpo demore a entender que não precisa mais lutar. Tudo bem. A cura verdadeira não grita. Ela se estabelece. A partir de agora, caminhe com mais gentileza consigo mesma. Não se cobre por sentir. Não se critique por precisar. Não se julgue por descansar. O tempo da sobrevivência ficou para trás. Não porque sua história foi apagada, mas porque ela foi redimida. Você não precisa provar que está curada. Você só precisa continuar caminhando. Quando o medo tentar voltar, lembre-se, você não anda sozinha. Quando a força antiga tentar assumir o controle, escolha respirar. Quando a dor antiga tentar se manifestar, não lute. Entregue novamente. Há anjos que continuam ao seu redor. Eles não partem quando o momento termina. Eles permanecem enquanto o processo se consolida. Você pode não vê-los, mas perceberá os sinais. Pensamentos mais leves, reações menos defensivas, uma vontade nova de ficar, um descanso que começa a fazer sentido. Esse é o selo. Não é ausência de problemas, é presença de cuidado. E sempre que você retornar a este lugar interno, sempre que ouvir novamente essas palavras, sempre que permitir que o silêncio te envolva, algo em você será reafirmado. Você pertence. Você é cuidada. Você não precisa mais ser forte para ser amada. Siga com isso no coração. Não como um peso espiritual, mas como um abrigo. E quando sentir que precisa voltar, volte. O caminho permanece aberto.